Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Esse é um vídeo da série Vamos Juntos, não é? Que eu vou abordar um pouquinho, vai ser um vídeo curto, onde eu quero abordar um tema que suscitou algumas conversas a partir de alguns colegas, um assunto que vira e mexe, surgem dúvidas, que é a contratação das fundações para fazer projeto de pesquisa junto com as universidades e junto com as instituições de ensino superior. Tá? Então esse é um assunto que eu queria abordar hoje e já adianto que vamos falar um pouquinho da legislação, mas não é o foco, né? O foco aqui é entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica entre dinheiro público, dinheiro de governo, projetos de governo, dinheiro de incentivo à pesquisa, usar verbas públicas via fundação para fazer alguns projetos. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu preparei uma apresentaçãozinha aqui do lado, né? Então, o tema que eu coloquei para hoje é observações sobre contratação de projetos via fundação. Então, vamos ver o que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Então, primeiro, todo dinheiro público precisa ser licitado. Essa é a base da nossa legislação regulamentada pela Constituição Federal, artigo 37. Então, a licitação é a regra do processo para a contratação da administração pública. Então, envolveu dinheiro público, envolveu agentes públicos, envolveu autarquias, estatais, a regra é, artigo 37 da Constituição Federal, a regra é fazer licitação. Essa regra foi regulamentada pela famosa Lei 8666 de 93, que é a lei que regulamenta as licitações públicas. Tá certo? Então, primeiro ponto que a gente deixa bem claro é que toda contratação e todo gasto do dinheiro público, a regra é a licitação. Então, se eu vou falar de alguma coisa que não vai passar por licitação, eu estou falando de exceções, eu estou falando de fora da regra. Né? Então, sempre que eu trabalho com exceções, eu trabalho com situações específicas, certo? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Quem deve licitar? Então, quem licita? Todos licitam, todos os agentes públicos. Então, lá, estão obrigados à licitação todos os órgãos da administração pública direta, então, legislativo, judiciário, executivo, os fundos sociais, autarquias, empresas públicas, estatais, sociedades de economia mista que tem o controle do governo. Né? Então, todas as entidades controladas, tá aqui, ó, controladas diretamente ou indiretamente pela União, estados, municípios, Distrito Federal, têm de fazer a licitação. Então, veja que a legislação ela é muito clara a respeito do uso das licitações, né? De você aplicar licitações. Temos situações na lei previstas para dispensa de licitações? Temos várias, tá? São muitas hipóteses e muitas legislações que permitem compras sem licitação. Catástrofes, compras de pequena monta, algumas coisas específicas. Nós tivemos a situação da pandemia, que houve até uma legislação própria, muitos gastos poderiam ser feitos e foram feitos sem licitação. Né? Então, existem muitas situações em que o governo pode comprar sem licitação. Né? Mas a dispensa de licitação, em geral, para tratar de assuntos de projetos de pesquisa com as instituições públicas, em geral ela aborda o quê? Então tá lá. A lei entende que a situação se aplica, né, para uma dispensa de licitação quando o mercado não disponibiliza o serviço, tá certo? Então não tem disponibilidade no serviço, no mercado, se tiver, faz licitação, certo? Segundo, é atividade inovadora ou de pesquisa e o ente contratado apresenta notório saber e competência na área. Então, veja bem, essa situação que eu estou mostrando aqui embaixo, né, aqui em cima, o primeiro item, existem várias situações de dispensa de licitação. Ok, não é dessas que nós estamos falando, não estamos falando de compras de valores baixo, valores emergenciais, catástrofes, manutenções emergenciais, situações emergenciais, críticas. Não estamos falando disso. Estamos falando do uso de dinheiro público para projetos de pesquisa via fundação, usando instituições de ensino, certo? Então, em que situação que a legislação entende
que o dinheiro público pode ser gasto sem licitação, utilizando uma fundação e utilizando um grupo de pesquisa. Então, eu tenho basicamente 3 condições. Está aqui, ó. Primeira delas, o mercado não disponibiliza o serviço. Ou seja, eu não posso usar dinheiro de público para fazer um projeto de pesquisa para engarrafar água, por exemplo. O nosso projeto é engarrafar 1.000 garrafinhas de água de 500 ml. Eu não posso. Por quê? Porque no mercado já existe esse produto. O mercado atende. Então, se o mercado atende, licitação. A regra é clara. Então, tem que ser um produto, um serviço que o mercado não atenda. Segundo, só isso basta? Não. Segundo, tem que ser uma atividade inovadora e ou de pesquisa. Então, entende-se que como é uma pesquisa ou é uma atividade que nunca foi feita ou que nunca foi feita daquela forma, o aspecto de inovação é muito subjetivo, não é? O que é inovação, o que não é, mas entende-se que tem que ser um produto ou um serviço que, como não tem no mercado, ele é inovador. Se não tem no mercado, ele é inovador, né? Ele é novo por algum motivo. E aí, então, eu posso fazer e ele ou é o processo de uma inovação ou então é um processo que vai demandar uma pesquisa. Então, essas são as 2 partes. E, né, terceira condição, tem que ter as 3 condições, não é uma só. E o ente contratado apresenta notório saber e competência na área. Então, vamos entendendo aí, né? Para eu fazer dispensa de licitação e usar dinheiro público para fazer projeto de pesquisa junto com fundação e instituição de ensino, eu tenho que ter produto não disponível no mercado, é uma atividade de inovação e pesquisa. E terceiro, o ente que vai receber esse dinheiro e vai fazer esse desenvolvimento, essa aplicação, ele tem que ter notório conhecimento na área, certo? Então, essas são condições. Porque esse dinheiro, como é uma exceção à regra das licitações, ele é muito fiscalizado pelo Ministério Público, né? Você tem procuradores específicos fazendo auditorias, tribunais de contas, sempre controlando muito próximo esses gastos nessa linha, justamente porque existe margem para ações não muito corretas, não é? Então, as fiscalizações são muito grandes e se você não tomar muito cuidado, você pode ter problemas. Bom, vamos entender como é que as 3 situações, os 3 aspectos, né, disso que nós estamos falando. O primeiro deles que eu queria mostrar para vocês é essa figurinha que está aqui do lado, que toda ação de governo, toda ação de ente público que vai fazer alguma coisa, fazer um projeto, contratar um serviço, ele tem que ter como foco a sociedade. Ponto. Governos não agem por vontade dos seus governantes. O governo age para atender demandas da sociedade. É o que a gente chama em ciência política de justificativa social. Justificativa social não quer dizer necessariamente que está atendendo um grupo fragilizado socialmente, pessoas mais humildes, pessoas desfavorecidas. Não é isso, mas quer dizer que em alguma parte da sociedade, e quando eu falo sociedade, é toda a sociedade, pode ser inclusive indústrias, banqueiros, pessoas ricas, como podem ser pessoas mais humildes, não tem problema. Mas a sociedade, ou alguma parte da sociedade, tem que ter uma demanda e o governo quer entregar essa demanda. Então esse é o que a gente chama de mundo da política. Eu coloquei esse círculo vermelho aqui do lado. Tá? Então você tem o agente governo, aí você tem a sociedade tem uma demanda e o governo vai fazer uma entrega para essa demanda. Ele vai tentar melhorar a situação da sociedade por alguma coisa. É o que a gente chama também em políticas públicas de objetivo público, né? Intenção pública. Uma ação de governo tem que ter uma intencionalidade pública. Certo? O que significa isso? Ele tem que ter uma intenção clara e objetiva de que está atendendo uma demanda, que está melhorando a sociedade de alguma forma. Então, os projetos de pesquisa que vão eventualmente serem executados sem licitação, eles têm que atender essa questão. O que é que está sendo atendido pela sociedade? O que está sendo de bom? O que a sociedade está ganhando com aquilo? Então, esse é o chamado mundo da política, da polis. Essa demanda da sociedade vai para o governo e a primeira regra, a primeira opção é licitação. Então, o governo teve uma demanda, olha lá. Sociedade, uma demanda, o governo tem essa demanda, o governo faz uma licitação ao mercado, às empresas do mercado. Essa é a regra. E as empresas vão devolver um produto ou um serviço. Aqui na nossa discussão, quando eu falar produto, né, e hoje é o comum,
Quando a gente fala produto, nós estamos falando de produto ou serviço, tanto faz. Tratamos serviço também como com a palavra produto, né? Vocês já devem ter ouvido expressões do tipo os produtos bancários. E banco trabalha com serviço, né? Não tem um produto físico, tá bom? Então, sempre que eu falar produto ou serviço, para nós, nessa nossa conversa, sinônimos, tá bom? Então, o governo vai abrir uma licitação. Ele vai passar as especificações do que ele quer, do que é aquele produto ou serviço, ao mercado, de forma pública, dentro das regras, dentro das leis das licitações. Cada licitação tem o seu conjunto de regras e especificações, e o mercado então vai ofertar o produto e o governo é obrigado a adquirir o produto dentro das regras e das especificações da licitação, o produto mais barato. E esse produto mais barato, então, vai ser entregue à sociedade, certo? Então essa é a dinâmica que a lei prevê. Isso é a regra. Sociedade, demanda, governo faz licitação, empresas e mercados oferecem os produtos, escolhe-se o preço mais baixo e entrega para a sociedade. Essa é a regra. Tudo que fugir disso é exceção. E tem várias exceções. Então, licitações. Então aí nós temos o foco do nosso bate-papo aqui, né? Do que eu estou trabalhando aqui com vocês hoje, né? Que é o que? A dispensa de licitações. Então tem uma situação muito específica, afora aquelas que nós já falamos, catástrofes emergenciais, compras de baixo valor, coisas do tipo. Você tem uma categoria de dispensa de licitações muito específica, que são as compras via fundações. Certo? Serviços e produtos via fundações. Então, como é que funciona? Está aqui a dinâmica, né? Aquela parte da política, ela continua. A sociedade tem uma demanda, que faz essa demanda ao governo, só que qual é o ponto, né? A demanda, vamos supor, o mercado não atende. Não existe no mercado, aquele produto não existe. A sociedade está precisando de determinado produto ou determinado serviço e simplesmente não existe, não tem. Ou abriu licitação insistentemente, nenhuma empresa se ofereceu a fazer, né? Ninguém se interessou a fazer por qualquer motivo. E aí a gente caracteriza isso como uma demanda inovadora, né? Inovadora. Então, para eu fazer compras via fundação e universidades, grupos de pesquisa, precisa ter um caráter inovador, porque vai trazer o assunto para a seara da pesquisa e desenvolvimento, P&D, certo? Então, sempre tem que ter um caráter inovador. Vocês vão perceber que os projetos feitos com dinheiro público, usando fundações, grupos de pesquisa e instituições de ensino superior, sempre tem uma pesquisa, sempre tem uma publicação, sempre tem um aluno fazendo um mestrado, uma pós, um artigo científico e coisas do tipo, né? Então, um caráter inovador. Então, essa demanda vem para os governos, eu coloquei aqui que ela vem para as fundações, mas ela pode vir direto para a universidade. Isso é muito comum, tá certo? Né? O governo não passa essa demanda para a fundação, ela passa normalmente direto para as universidades. Ela chega para uma universidade, como aconteceu conosco, na época eu estava lá na Universidade de São Paulo, a gente recebe uma ligação de um secretário, o cara fala: olha, estamos com uma situação difícil aqui, não estamos conseguindo resolver, nenhuma empresa quer fazer e queríamos conversar com vocês aí. Na época eu estava num grupo lá na Poli, né, na Escola Politécnica, um grupo de pesquisa, e o secretário de transportes aqui no município de São Paulo ligou pra gente, falando: olha, tem uma demanda aqui e tal, vocês querem bater um papo? E aí nós fomos lá, ver o que era, e era uma situação inovadora, nenhuma empresa de São Paulo fazia, era uma integração de sistemas que foram licitados de vários fornecedores internacionais para fazer a integração disso, é claro. Não tinha ninguém que fizesse isso, não tinha uma empresa com esse tipo de produto. E aí recorreu à universidade. Então essa demanda que eu coloquei aqui, ó, da universidade para a fundação, normalmente ela acontece entre o governo e direto à universidade, né? Mas vamos manter essa regra, porque essas setinhas que eu coloquei aqui é a ordem do contrato. Tá? O contrato ele vai ser celebrado entre o governo e a fundação. Então, aqui vai ser celebrado o contrato. O dinheiro, né, o follow the money, né, siga o dinheiro ele vai estar aqui, ó, ele vai estar nessa linha. O dinheiro não vem direto para a universidade, nem o contrato. Universidade e governo não assinam o contrato diretamente. Pode acontecer, mas nesse modelo que nós estamos falando, esse contrato é feito via fundação, com dispensa da Lei 8666, certo? Então, ó, uma demanda inovadora. As fundações, em geral, uma entidade civil, caráter público, regido por legislação própria, e a fundação, ela é uma empresa, é uma organização
administrativa. Existem fundações que têm pesquisadores, que têm grupos de pesquisa, existem várias delas por aí, que fazem efetivamente, a própria fundação faz a pesquisa, mas também não é o normal, não é o comum. Certo? Você tem toda Fiocruz é uma fundação, né? Fundação Manguinhos, então você tem essas fundações que fazem pesquisa especificamente, tem laboratório, tem pesquisadores, e ótimo, ok, sem problemas. Mas o mais comum é que a maioria das fundações elas sejam entidades administradoras de projeto. O que significa isso? A fundação em si, ela não tem pesquisadores, né? Volto a dizer, claro que eu tenho várias fundações que têm, né? Então, sem problemas. Eu estou dizendo quando envolve universidade, pesquisadores, essas coisas. Como é que é essa relação? Tá certo? Você já deve ter ouvido assim, na minha universidade nós fizemos esse projeto do Ministério das Cidades via fundação, e junto à Universidade, a Unesp, por exemplo, a USP, a Federal do Rio de Janeiro. Como é que funciona? É dessa situação que nós estamos conversando, não é? Dinheiro público, fundação, instituição de ensino ou pesquisa. Então, vamos imaginar que essa fundação ela tem um caráter administrativo de projetos, tá certo? E não de pesquisa. Ela não tem efetivamente no seu quadro de funcionários, pesquisadores, curso de pós-graduação. As que tem, ok, sem problemas, certo? Mas mesmo as que tem, podem trabalhar dessa forma que eu estou mostrando aqui. Não impede, não inviabiliza. Então, nada impede que, por exemplo, a Fundação Manguinhos, a Fundação Fiocruz, receba uma demanda do governo que ela não se sente hábil, que ela não tem competência, não tem pesquisadores para isso, e ela chama uma universidade, uma federal, uma Unesp, não tem problema nenhum. Isso é possível, certo? E isso acontece com muita frequência. Tá bom? Porque aí você envolve atividades muito específicas, atividades de pesquisadores de forma muito... de conhecimentos muito pontuais, muito específicos. Tudo bem. Então vamos supor que essa fundação aqui, ela é de caráter administrativo de projeto, né? Gestora de projetos, e normalmente essas fundações estão ligadas a uma universidade. Elas têm acordos de cooperação com a universidade justamente para facilitar esse tipo de projetos. Tá certo? Algumas universidades têm praticamente uma fundação própria, como a FUSP, Fundação da Universidade de São Paulo. Tem CNPJ própria, é uma entidade própria, inclusive fisicamente fica fora do campus, que é ali na porta da entrada do campus. Quem for à Universidade de São Paulo, quando for entrando pela porta principal, um pouquinho antes, você olha à esquerda assim, tem lá um sobradinho verde e branco, que é a FUSP, né? Funciona fora do campus, inclusive. Mas, ok. Então, a universidade... ela vai receber essa demanda inovadora e aí ela vai fazer a pesquisa, vai usar seus laboratórios, vai usar seus espaços e vai devolver esse produto inédito que vai ser devolvido ao governo via fundação. Então, na prática, como é que funciona? Essa demanda, quando se chega num acordo que vai se tentar fazer, lembre-se, é pesquisa, pode ser que não dê certo. Né? É um caráter inovador, pode ser que não funcione, você tem um risco envolvido aí, mas faz parte da pesquisa o risco. Então, é celebrado um contrato especificamente para aquela atuação, com verba, origem da verba, destino, aplicação, certo? Quando você tem essa conversa sobre essa demanda inovadora, a universidade, os grupos de pesquisa, que eu vou mostrar no próximo slide, né, ele vai apresentar para a fundação, e essa conversa é uma conversa de três aqui, né? Quem vai fazer a pesquisa, o governo que vai receber o produto e a fundação que vai fazer a administração disso. Então, o pessoal da universidade, dos grupos de pesquisa, eles vão fazer um projeto dizendo quantas horas vão gastar, quanto prazo, quais são os entregáveis desse projeto, o que ele pretende entregar para o governo, quanto vai custar, as bolsas, quem vai receber dinheiro, vai comprar equipamento, não vai. Então, tudo isso é feito uma proposta. Quando se chega num acordo dessa proposta, ok, então é isso que nós queremos, então tá certo. Tá. Então, essa proposta é apresentada para a fundação, junto, né, é apresentada ao governo. A fundação, em cima dessa proposta, celebra um contrato com o governo, tem todas as cláusulas, esse contrato é público, né, total transparência nesse processo. Celebra-se um contrato, onde você tem os entregáveis, prazo, valor, dinheiro, e começa a se fazer a pesquisa. Então, normalmente o governo vai liberar parte da verba, ou libera tudo, aí cada contrato é um contrato. O dinheiro vem para a fundação e a fundação faz a administração desse contrato junto às universidades. Normalmente, a fundação é o guardião do dinheiro
E você tem um coordenador de projeto, ou um vice-coordenador, que faz as assinaturas dos pagamentos de bolsa de estudo, de gastos com equipamento, gastos com os produtos. Quem faz isso são os pesquisadores da universidade, que é o que a gente fazia. Fui vice-coordenador de alguns projetos lá no NAIP, em 2005, há muitos anos, e a gente imprimia lá as ordens de pagamento, né? O coordenador do núcleo assinava, e eu encaminhava para a fundação para pagar, por exemplo, pesquisadores. Pesquisador tal trabalhou esse mês, então ok, pode liberar a bolsa dele, e ele recebia a bolsa. Essas bolsas são valores tabelados pelo CNPq e FAPESP, de acordo com o nível de graduação da pessoa, de formação, o nível de atuação. Então, se é um pesquisador de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, ou um pesquisador sênior já formado, já pós-graduado, já doutor. Então, você tem uma tabela. Quem tiver curiosidade, bate no Google aí. Tabela de bolsas CNPq ou FAPESP, elas são muito parecidas, né? CNPq é federal, FAPESP é estadual, os valores são muito próximos, que são os valores que normalmente os pesquisadores recebem para bolsas em projetos de pesquisa, tá certo? Então, proposta feita por um grupo de pesquisadores, apresentadas para a fundação e para o governo. Essa conversa é em 3, né? É um triângulo essa conversa, essa negociação. Quando se chega num acordo, se celebra um contrato entre governo, então se é a secretaria, se é o município, prefeitura, aí é o governo que decide quem é a entidade governamental que está celebrando aquele contrato. Um contrato entre quem? A universidade e o governo? Não. Contrato entre o governo e a fundação. Se baseando na dispensa de licitação, na dispensa da 8666, baseada em quê? Produto inovador, não é atendido pelo mercado, e essa fundação, junto com essa universidade, tem notório saber. Então você tem essa fundamentação legal para fazer essa contratação aqui. Certo? Esse é o primeiro ponto. Não é só dizer, vou contratar via fundação. Não, isso não basta. Não é assim. Não se pode sair contratando qualquer coisa via fundação. Não é assim que funciona. Ok? Bem, aí a gente tem a figura completa, né? Não se preocupa, ela ficou um pouco complexa, né? Mas eu estou juntando as situações. Então vamos lá, essa parte aqui de cima, eu estou só repetindo os desenhos que nós já vimos. Aqui você tem o campo da política, onde você tem sociedade, demanda e a entrega do governo. Aqui você tem o campo da licitação, tentando atender essa demanda. Então, licitação, quem atende é o mercado, um produto, preço mais baixo. E aqui você tem a terceira situação, que é a exceção, é a dispensa da licitação, produto inovador, via fundação, via universidade. É o que eu acabei de falar até agora. Porém, então, para a dispensa e licitação nos casos de pesquisa e inovação, preciso ter algumas coisas. Então, vamos lá. Produto ou serviço que o mercado não ofereça. Então, se a fundação ou a entidade de pesquisa vai fazer um projeto de alguma coisa que você já tem uma consultoria, já tem uma empresa que ofereça aquele tipo de serviço, então o Ministério Público já vai ficar com a orelha em pé, né? Escuta, você está fazendo algo que as empresas já fazem. Por que você está fazendo isso via dispensa e licitação e você não abriu uma licitação? Abre uma licitação, a fundação participa. Fundações podem participar de licitação, não tem problema nenhum. Né? Então, quando o produto é ofertado pelo mercado, a coisa sempre se complica. Certo? Então, fica difícil fazer. Pode acontecer? Pode, mas já é uma preocupação a mais. Né? Segundo, então, tem que ter caráter inovador e ou de pesquisa científica, porque essa é a essência da universidade, das instituições de nível superior. É o caráter de pesquisa. Então, fazer produtos que já estão rodando no mercado, comumente no mercado, aí não tem caráter inovador. Né? Qual é a inovação? O que a universidade está criando de conhecimento que justifique o uso dessa verba? Né? Terceiro, o grupo executor tem que ter notório saber na área do projeto. Então você tem vários grupos que trabalham em várias áreas, e aí alguns projetos se encaixam mais num grupo e menos no outro. Né? Não tem sentido. Nós vimos algumas situações aí na época da pandemia, né, de grupos que. Ele foi lispando licitações, mas a empresa fazia uma determinada coisa no contrato social e de repente passou a vender produtos de saúde, né? Isso é muito suspeito, né? O cara vende determinados produtos e de repente vende produto de saúde, não tem algo errado, né? Então, meu grupo de pesquisa é de, gestão pública, como é o nosso caso, né? A área de gestão pública, trabalhamos com isso muitos anos e tudo mais. Aí, de repente, eu vou trabalhar com, metalurgia de alta, né? De alta tecnologia. Vocês têm fundição? Você tem
Você tem laboratório, né? Você não tem um engenheiro mecânico aí, de repente você está fazendo metalurgia. Tem algo estranho nisso. Você sempre trabalhou com gestão pública, agora metalurgia. Então, o notório saber na área. Notório saber na área. E aí você comprova com formação, com pesquisadores, com artigos publicados e coisas do tipo. Depois, publicidade e transparência, né? Esses contratos são sempre públicos, são aprovados pelas reitorias, pelas comissões dentro da instituição, são contratos públicos, onde o dinheiro está sendo aplicado, e isso, no final, ele vai gerar mais publicidade ainda. Eu até coloquei, acho que isso nos próximos slides, que é a questão de publicação de artigos científicos, de artigos acadêmicos, relatórios de pesquisa. Então, os grupos, eles publicam esse tipo de coisa, justificando onde é que o dinheiro foi gasto. Como se gastou esse dinheiro. Então, dar publicidade e transparência nas ações. Quem são os pesquisadores, quanto recebem, né? Declarado no imposto de renda. Esse dinheiro tem todas origem e destino certo, né? E tem que ser feito por uma entidade de pesquisa e desenvolvimento. Então, você vê que não é só querer contratar via fundação, né? E aí eu ampliei um pouquinho aquele slide da dispensa de licitações, né? Então, antes eu tinha só essa figura aqui, ó. Eu tinha aqui governo, fundação, a fundação, a universidade, mas a universidade ela é uma entidade muito grande. Uma Universidade de São Paulo, uma Unesp, uma Federal, né, do Rio de Janeiro, a Federal do Rio Grande do Sul, Instituto Federal, são instituições muito grandes, né? Então, não é que você contrata a universidade. Dentro da universidade, você tem as várias faculdades, faculdade de engenharia, faculdade de saúde pública, faculdade de medicina, faculdade de tecnologia, você tem as várias faculdades. Dentro das faculdades, ou ligado às faculdades, você tem os grupos de pesquisa. Então, dentro das universidades, que para nós a gente sempre pensa numa coisa única, né? A Universidade de São Paulo, olha, a Universidade de São Paulo é uma enormidade. O Instituto Federal de São Paulo é uma enormidade, 30 e tantos campi, sei quantos mil alunos, né? Então, quem da Universidade de São Paulo? Quem do Instituto? Quem da Unesp? Certo? Então, lá dentro das universidades, e esse aqui é o ponto que eu ampliei, né? Lá dentro das universidades, você tem os grupos de pesquisa, que é o que eu coloquei aqui, ó. Então, dentro da universidade, quem vai apresentar essa proposta, quem vai fazer essas negociações, é um grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa vai receber essa demanda inovadora, ele vai pensar se é a sua área de atuação, vai fazer uma proposta, olha, podemos fazer isso, podemos fazer assim, reuniões, várias reuniões, né, do que a gente pode fazer, quanto tempo, quantas pessoas e tal. Se chega numa proposta que o governo aprova, acha que é interessante, está dentro da lei, está tudo bonitinho, e aí os grupos de pesquisa têm que aprovar essa proposta dentro das instâncias da universidade, da Pró-Reitoria de Pesquisa ou Pró-Reitoria de Extensão. São nomeados comissões de avaliadores para ver se aquela proposta tem sentido, se ela tem financeiramente, ela é adequada, se tecnicamente ela é adequada. Então você passa por uma série de crivos, você tem uma burocracia bastante significativa aí, né? De falar, esse projeto tem que ser aprovado, né? Então note, antes de se assinar esse contrato, para que essa proposta saia aqui do grupo de pesquisa e vá para a fundação, essa proposta tem que ser discutida pelos pares aqui dentro da universidade. A gente fala assim, a proposta sobe, né? O que é subir? Ela vai para suas instâncias, o coordenador diz quem são os pesquisadores, anexa toda a documentação, a demanda do governo, às vezes anexa uma carta da fundação dizendo que a fundação está de acordo, né? Isso também é comum de se fazer, a ordem varia um pouco. E aí você encaminha para as instâncias que vão fazer a avaliação desse projeto dentro das instituições, antes de começar qualquer coisa. Então vê que a quantidade de fiscalização, de acompanhamento, de verificação é muito grande, né? Então isso vai para a comissão às vezes interpela, pede para mudar, questiona valor, questiona bolsa, questiona participação, eles questionam tudo, né? Vem lá um monte de coisas para você corrigir no projeto, aí você sai correndo corrigindo, né? Você tem prazos e tudo mais, e essa é a dinâmica, né? Então, a partir desses grupos de pesquisa, e quando esse produto vai ser entregue para o governo, né, o que você tem aí de resultados para a universidade, né? A universidade ela espera que esses projetos somem, acrescentem à universidade, à área acadêmica. Então, coisas do tipo, vai gerar trabalho acadêmico? Por exemplo, um TCC de um aluno de graduação, é muito comum.
você fazer TCCs de alunos de graduação, monografias de pós-graduações, dissertações de mestrados, teses de doutorado a partir de projetos financiados com dinheiro público que vai ser implantado em algum governo. Isso é muito comum, não tem problema nenhum, e é um caso bastante próprio, né, para dinheiro com dispensa de licitação. Isso é muito comum da gente fazer. O aluno tem lá um projeto, o governo precisa de um projeto inovador, e a gente acaba, tem um caráter tão amplo, tão profundo de inovação, que a gente pode fazer isso como se fosse um doutorado. O cara vai tirar um doutorado em cima de um projeto desse. Isso é comum de acontecer, não é raro, acontece, é justificado, e é bacana, e funciona. Então, trabalhos acadêmicos, formação de pesquisadores. Às vezes, esse aluno vai fazer o mestrado dele, vai tirar a dissertação de mestrado. Aí eu tenho lá 5, 6 pesquisadores de graduação que não estão gerando, podem gerar um artigo, colocar o nome no artigo, coisa do tipo, mas não necessariamente, eles estão aprendendo, eles estão se formando, eles estão vendo como é que se faz. Ele está lá na graduação, 3º ano, 2º ano, e ele está acompanhando um cara de mestrado, um cara de doutorado, ele está ajudando a fazer a pesquisa, ele está ajudando a escrever um artigo. Isso é a formação dos jovens pesquisadores, para quando chegar a vez dele, ele fazer os seus artigos, as suas dissertações, as suas teses, e formar novos pesquisadores. Então, essa é uma boa justificativa também, você ter formação de pesquisadores, né? Esses trabalhos são verificados pelos pares, aquilo que eu falei. Então, você tem esse projeto aprovado em instâncias dentro das instituições, pró-reitorias, comissões, e quando esses projetos viram tese, ou vira dissertação, ou vira artigo, isso é aprovado pelos pares do mercado. Então você publica numa revista, você tem um conselho editorial que reconhece, que aprova essa publicação. Se virou uma dissertação de mestrado, você teve uma banca que aprovou essa dissertação. É o que a gente chama de verificação, né? Aprovação, verificação pelos pares da área de academia, da área de pesquisa, né? Isso tudo é aprovado por comissões específicas, já comentei, né? Então aqui dentro da universidade você tem comissões específicas que aprovam o projeto antes, e aí ele sai daqui, foi aprovado? Foi, então tá bom, então vai para a fundação, encaminha o projeto com todas as aprovações. Agora a fundação está apta para assinar o contrato. Assina o contrato, libera o dinheiro, começa a pagar. Essa é a dinâmica, né? E sempre publicidade dos trabalhos, certo? Então essa é a dinâmica para usar verbas públicas para fazer projetos de pesquisa. Demanda, inovação, não atendimento pelo mercado, produto inovador, e aí você gera um projeto aprovado pelas instâncias internas, vai para a fundação, assina um contrato com o governo, recebe o dinheiro, financia o projeto. Quando terminou o projeto, relatório final do projeto, se tudo foi feito, deu certo, não deu certo, pode não dar certo, pode falhar, isso acontece. Se tentou, não deu certo, ok, o resultado da pesquisa é que não deu certo, e não dar certo é um resultado aceitável dentro da pesquisa e da inovação, né? Já que a inovação a gente não sabe se vai dar certo, né? Então, às vezes isso surpreende as pessoas, né? Você fala assim, gastou tanto dinheiro numa pesquisa e não entregou o produto. Sim, não entregou o produto, isso pode acontecer. A gente espera que não, né? Se faz de tudo para que entregue, né? E é isso. Ok, pessoal? Então, eram essas colocações que eu queria passar. Que não basta a gente falar assim, vamos contratar via fundação. Não é simples assim. A contratação via fundação é uma exceção do que prevê a Constituição Federal. A Constituição prevê contratação por licitação. Se você quer contratar uma fundação por dispensa de licitação, você tem que atender estes outros critérios, porque senão você pode ter problemas com o Ministério Público. Valeu? Vocês gostaram? Um abraço, deixe os comentários, dúvidas, se eu errei alguma coisa, põe nos comentários que a gente corrige e vamos em frente. Um abraço a todos, fiquem bem.